Oiê, então, aqui é Lígia Franklin de Oliveira, da Terra de Rudá. E aí, eu acho que nosso papo hoje é a respeito do dia de amanhã. Oi. Então, gente, amanhã, terça-feira, dia 8 de novembro, a gente vai ter um evento celeste. Eu queria conversar um pouco sobre ele, para que a gente... Acho que quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente se dirige na vida, não é? Então, amanhã, terça-feira, 8 de novembro, em torno das 8 horas da manhã, aqui no Rio, no Brasil, vai acontecer uma eclipse da lua cheia em Touro. Esse eclipse não vai ser visto aqui, nesse horário, a gente vai estar de manhã, né? Mas vai ser visto na Ásia, numa parte da Europa, né? E há pouco tempo a gente andou conversando sobre o eclipse do Sol, que também aconteceu, que está gravadinho aqui no Instagram da Terra de Rudá, que eu fiz uma conversa sobre aquele eclipse. E agora a gente tem o da Lua. Só para relembrar, para quem não viu o primeiro, os países onde os eclipses são visualizados, esses que dá para ver o eclipse, eles tendem a sentir mais os temas do eclipse no nível pessoal das pessoas, da vida delas, e no nível coletivo, né? Além disso, as pessoas, né, gente, que devem sentir mais esse conjunto de forças são as pessoas que têm no seu mapa pessoal, muito forte no seu mapa astral, né, as experiências de escorpião, de touro, de leão e de aquário. No entanto, todo o planeta e todos nós e todos os seres, nós viveremos a constelação dessas forças dentro da nossa psique. Então, como sempre acontece. Então, fala mais fortemente para esses grupos de pessoas que eu disse, mas todos nós estamos no mesmo barco, não é? Na barca azul aqui do planeta. Então, os efeitos de um eclipse, assim, são mais fortes alguns dias que antecedem o eclipse, na semana que ele acontece, no mês posterior, mas ele, vamos dizer assim, fica reverberando por 6 meses à frente. É sempre assim, né? Que vai se juntar aos efeitos do eclipse anterior do Sol. E a gente vai ver que, depois eu volto a falar, que há uma certa continuidade, né? Dos assuntos a gente vai ver, né? Bom, um eclipse da Lua, né, pessoal, ocorre porque a Terra, né, naquele momento, ela se encontra entre o Sol e a Lua, e aí a sombra da Terra obscurece a Lua, né, a imagem da Lua. É isso que acontece no nível astronômico. Esse eclipse ele vai acontecer envolvendo uma série de forças muito intensas, gente, muito intensas. Então, nós vamos ter o Sol a 16 graus de Escorpião, em oposição à lua cheia a 16 graus de Touro, né? E eu queria parar um pouquinho só para lembrar a gente aqui que essa mistura, a água de Escorpião com a terra de Touro, né, pode resultar na argila, que é moldável, com a qual se faz tijolo, que se pode fazer uma obra de arte, inclusive, né? Mas também pode acontecer que essa mistura possa resultar numa lamaceira, onde um carro atola, né, ou num pântano perigoso e destruidor. Então, como tudo que existe na vida, existem os dois polos assim. A gente já sabe também que os trânsitos astrológicos acontecem com a função sempre, seja pela facilidade ou seja pela dificuldade, de nos empurrar em direção a um avanço consciencial. A gente já sabe disso a priori, né, antes de falar qualquer coisa. Agora, essa lua e esse sol, nesse eclipse, não estarão sozinhos no céu astrológico, né? O sol vai estar fazendo conjunção com a Vênus, com Mercúrio e com a cauda do dragão. Todo mundo em Escorpião. Bom, a lua vai se encontrar em conjunção com Urano em grau exato, né? Essa lua em Touro. E também com a cabeça do dragão. Os três vão estar em Touro,
né? A Lua, Urano e a cabeça do dragão. Bom, e ambas essas forças, desses dois polos, vão estar fazendo quadratura, e a quadratura é um aspecto de dificuldade, né? Com Saturno em Aquário, né? Para desafiar mais um pouquinho, gente, Netuno e Júpiter em Peixe, né? Fazem uma quadratura também com Marte, que se encontra retrógrado em Gêmeos. Desafiador mesmo, não dá para negar, né? Mas aí, por isso que eu resolvi vir falar de novo, né, sobre esse eclipse, porque eu acho que é assim, né? A gente tem desafio na frente, a gente tem que saber exatamente para lidar com ele da melhor maneira possível e não ficar fingindo que não acontece. Ao mesmo tempo, nós temos Netuno e Júpiter, né, fazendo um lindo trígono com o Sol e com todo o povo em Escorpião. Então, esse trígono também afirma, sabe, um aspecto fluido dentro de todo esse universo desafiador que a gente está falando aqui. É coisa para chuchu, gente. É muita coisa mesmo. Bom, quando eu falo coisa para chuchu, tô denunciando a minha idade aqui, né? Bom, eu vou colocar aqui pra gente os assuntos envolvidos com essas forças e as situações concretas relacionadas com esses assuntos, que tem mais probabilidade de ocorrerem. Mas eu não vou fazer uma relação astrológica entre os assuntos e o céu astrológico, porque senão isso aqui ia virar uma aula de astrologia, né? Ampla. E o mais importante para nós é a consciência, na verdade, dos significados de tudo isso para a gente lidar com a nossa vida da melhor maneira possível, não é mesmo? Então, tem um astrologuês aqui que interessa para quem é astrólogo ou estuda astrologia. Então, eu vou falar aqui daquilo que deveria passar por mudanças e que vai estar sendo instigado mesmo a apresentar mudanças a partir desse céu astrológico de amanhã, tá? Para a gente saber, né? Então, olha, sistemas de poder, qualquer sistema de poder no mundo, né, vai estar sendo chacoalhado, né, nesse momento. A estrutura, a maneira de se organizar, aquilo que estrutura as nações no mundo. Portanto, as questões coletivas, as questões dos grupos sociais, o próprio povo de cada nação, o seu comportamento, como é que lida com as coisas relacionadas ao coletivo. A economia, os sistemas financeiros, inclusive a moeda digital e tudo mais, né? A tendência a novas estruturas, portanto, de organização se imporem ou a se fazerem muito necessárias para poder promover mudanças e situações que apontem para atualizar, na verdade, essas situações coletivas todas e de poder e financeiras. O trabalho, né, passa por uma revisão geral. A questão do trabalho que passa tanto no nível coletivo, com leis trabalhistas, maneira de trabalhar, quanto o nosso trabalho pessoal também. Como é que a gente está com o nosso trabalho, né? O que ele significa para a gente? Outro assunto movido aqui por esse eclipse, e na verdade esse céu astrológico junto com o eclipse, são os assuntos referentes à casa e moradia. E, novamente, né, a moradia das pessoas no mundo, a questão das pessoas que não têm moradia e a nossa própria casa, o que a gente está precisando cuidar. A agricultura, a questão da alimentação, da comida, o que faremos com a fome no mundo, né? O meio ambiente, as situações ambientais críticas tendem a se mostrar com mais força ainda. Então, situações climáticas decorrentes das coisas do clima que já vem acontecendo, tendem a continuar acontecendo forte. Questões ligadas à comunicação, a verdade versus a mentira, continua tudo misturado, gente, sabe? E ter que ter um ouvido com filtro, sabe? De muito amadurecimento, de muito discernimento interno para que a gente possa se posicionar diante das coisas e não ir no impulso. As manipulações,
né? E as manipulações não são só as coletivas, não, dentro das nossas relações pessoais também. As revelações súbitas e surpreendentes tendem a acontecer, né? E, consequente a elas, as mudanças repentinas de situação ou de rumo dos acontecimentos. Novamente, a gente sempre pensando pessoal e coletivo, tá? Bom, então a gente está vendo, né, a continuidade, o aprofundamento dos assuntos que já estavam aí, não é mesmo? Eu não estou falando nenhuma novidade, né? Dá vontade de dizer assim, Lígia, isso tudo que você está falando já está acontecendo, é isso mesmo. Só que o que eu estou dizendo é que esse céu tem uma força expressiva maior até do que os outros céus dos outros dias, porque é acompanhado desse eclipse e que, vamos dizer assim, os assuntos realmente continuam e com maior aprofundamento, sendo instigados a aprofundarem mais. Temos ainda, olha gente, os temas pendentes e os segredos vindo à tona. Aqueles que afetam a estrutura da família, afetam o amor, as relações afetivas. Então o afeto, o sexo, o prazer vão estar em jogo, assim como uma probabilidade maior de surtos emocionais e de violência mais frequentes. A gente, né, está observando e novamente assim, bom, o que a gente vai precisar fazer com isso? Porque tem uma tendência para essas coisas serem estimuladas. Estarão em xeque, pessoal, mais uma vez, então, os valores materiais, a segurança, o nosso senso de segurança, né? E como a gente sempre trabalha na Terra de Rudá, mais do que nunca, o senso de segurança tem que estar dentro da gente, porque a gente se conhece, porque a gente sabe lidar com a gente mesmo e a gente faz as escolhas pertinentes àquilo que a gente é e não depositar a nossa segurança, o nosso senso de segurança em ninguém do lado de fora, nem em coisas, em materiais, porque tudo isso é efêmero. A gente vive repetindo isso nesse momento, com essa constelação toda aqui, celeste, é super importante isso ficar vivo dentro de cada um de nós. Bom, vão estar na roda também os sistemas religiosos, a espiritualidade, o sentido da vida. Aquela coisa da gente se perguntar, mas para que mesmo que eu estou aqui? E não se afastar, sabe, daquilo que a gente sabe sobre o nosso propósito e a gente ser fiel a esse propósito, né? Nós podemos ter, aí num aspecto bem objetivo, são descobertas arqueológicas reveladoras, né? Reveladoras de segredos que vão afetar também a coletividade ou a história da humanidade. Vocês sabem que eu e o Sérgio, a gente tem paixão por esse estudo da história, né, a verdadeira história da humanidade, e a gente está vivendo aí um período que esse final de ano, o início do ano que vem todo, esse assunto pode trazer mais coisas para a gente importantes, assim. Bom, enfim, eu acho que situações que determinam fazer contato com os assuntos mais profundos do ser vão estar sendo estimuladas. Morte, despedida. Falando de outra forma, a destruição versus o renascimento e a ressurreição, né? A gente poder pensar nisso de forma objetiva, mas também, obviamente, né, na nossa subjetividade, nos processos, né, de morte e de ressurreição. Dizendo isso de outra maneira, eu posso falar que esse céu vem nos trazer o desafio muito grande entre o apego, a fixação em coisas, em assuntos, em pessoas, em padrões pessoais que nos levam a ter fixação em coisas, assuntos e pessoas, versus o que a gente pode chamar de desapego, da gente abrir mão e entregar, né? E se despedir daquilo que precisa ser despedido, vivido essa despedida vivida com muita consciência. Nossa, isso está de uma intensidade enorme, embora isso seja um assunto que a gente precisa ter a nosso dispor dentro de nós a vida inteira. Talvez seja exatamente para que quem não tem isso desenvolvido, o apego versus o desapego, né, a fixação versus a despedida, possa desenvolver. E quem tem, possa aprofundar mais ainda, né, e tornar essa experiência algo incorporado realmente na sua maneira de viver. Aí vocês podem dizer assim, poxa, Lígia, né,
mas você está falando tanta coisa, tanta coisa ao mesmo tempo. Eu sei que eu falei mesmo, viu, gente? Algumas muito parecidas com o eclipse do Sol, né? Porque aquilo que eu disse antes tem uma continuidade de processo. Então não fazia muito sentido também chegar com um monte de outros assuntos que não tenham nada a ver com aquilo que já tinha sido iniciado, né? Então tem isso, né? Mas eu escolhi, diante desse céu astrológico, cada palavra que eu falei, ou cada assunto que eu falei acima, né, eu fui escolhendo com muito cuidado, porque eles expressam mesmo o que está constelado ou estará constelado amanhã, né, nesse céu. Então, se for preciso, né, depois eu vou gravar aqui essa conversa, volta lá para ouvir de novo, né? Às vezes é bom para a gente ficar com tudo fresco na nossa memória, assim, né? Mas eu acho que essas, sabe, pessoal, essas são as diversas maneiras através da qual nós estamos sendo forçados pelos mandatos do céu para a gente desencavar, para desencavarmos dentro de nós verdadeiramente o amor profundo. Para mim isso sabe, eu tenho uma certeza absoluta disso. O amor esse que muitas vezes se expressa e tem necessidade de ser expresso por uma ação inclusive enérgica e firme, sabe? Eu não estou falando só do amor, daquilo, né, que a gente... não, eu estou falando do amor que às vezes precisa ser muito firme, enérgico, forte, para que o Dharma, né, prevaleça. O propósito maior da vida prevaleça, né? Porque consciência, Dharma, amor, propósito é tudo sinônimo, né? Porque no final o nosso Dharma é sermos amor, como a gente sempre diz na Terra de Judá. Isso não é que lindo, não. Isso é a mais profunda verdade, né? E eu acho que a gente está falando então do amor que está a serviço de construir a vida, né? Dessa força que constrói a vida. Porque nós somos, na verdade, né, pessoal, por que isso está tão intenso, tão intenso? Eu acho que é porque nós somos os seres mais destruidores do planeta. Infelizmente, o ser humano é o ser mais destruidor do planeta. E essas coisas estão acontecendo para que a gente deixe de ser, né? Que a gente deixe de manifestar esse potencial destrutivo dessa forma tão intensa. Mas para a gente viver aquilo que nós também somos. Nós também somos os fractais da fonte, né, geradores de vida, criadores de vida. Então, esse amor profundo que eu estou falando é aquele que é capaz de gerar os valores e ações, né, que começam naquelas pequenininhas no nosso dia a dia e que vão até as coletivas, em ressonância com as leis da vida plena e abundante para todos, né, em todos os reinos, na verdade, né. Que eu acho que é a expressão luminosa dessa mesma conjunção que acontece no céu. Se a gente parar, pessoal, para saber, né, o Sol conjunção Vênus, a cauda do dragão em Escorpião, a Lua em Touro em conjunção com Urano, o Saturno em Aquário, o Netuno e o Júpiter em Peixes, e o resgate da luz do Marte em Gêmeos, que está retrógrado para ser resgatado, na verdade, sabe, para voltar para trás, para a gente olhar e resgatar a força dele, né? Tudo isso junto, na verdade, é a expressão, na sua expressão luminosa, é a potência desse amor manifestado, sabe? Transformado, manifestado. É muito impressionante isso, sabe? Quando a gente olha para esse céu, a gente vê, sabe aquela... Antigamente, quando eu era menina, tinha um negócio que a gente olhava assim e que mudava, né? Quando... meio holograma. Então é meio assim, mostra o desafio, muitas vezes a sombra e a luz, sabe? A luz do amor mesmo nesse céu, né? Então, esse mesmo céu significa a possibilidade de destruição ou de regeneração. Para mim, isso é a própria saga humana, levada a uma grande intensidade, sabe, pessoal? É a saga do amor versus o poder. Do amor versus o poder, literalmente. E sem nenhum romantismo descolado da realidade, como eu falei antes, assim. Eu acho que quem não perceber isso e não fizer a sua parte,
para pelo menos avançar. A gente não precisa concluir tudo, né? Mas pelo menos avançar é que vai estar descolado da realidade, sabe? Energeticamente, nós aqui do planeta, eu acho que não tem lugar para nós, nesse momento planetário, nem para o algoz, nem para a vitimização, sabe? Não tem lugar nem para o demônio, nem para o santo, nem para a santa. Mas o lugar é que cada um assuma a verticalidade da sua identidade humana e divina. É isso que, né, se a gente puder vibrar, se a gente puder se manifestar a partir dessa consciência enraizada, sabe, no nosso cotidiano, é isso que todos esses céus têm falado. Então, que daqui para diante a gente vai precisar resgatar essa nossa maravilhosa, eu acho que alma brasileira, né? E nós vamos ter muito para conversar sobre ela aqui mesmo. Eu estou muito disposta a vir conversar sobre a alma brasileira. Mas hoje, com esse eclipse de amanhã, eu queria relembrar uma história de inspiração, na verdade, ou de origem europeia, né? Mas que se ela tivesse sido absorvida pelo coração humano, né, no mundo, talvez a gente estivesse vivendo esses aspectos astrológicos de maneira mais suave, né, e não com tanta intensidade assim, né, apesar dos aspectos astrológicos difíceis. Vocês sabem que os aspectos astrológicos se manifestam de acordo com o grau de consciência que a gente tem, né? Então essa que é a questão. Essa história que eu quero relembrar aqui, em função de tudo isso que eu acabei de falar, é uma história de origem europeia, mas é arquetípica e por isso ela serve para todos nós no mundo todo, no planeta todo, né? E essa história é uma história muito conhecida. É o Senhor dos Anéis, né? Porque o Senhor dos Anéis é a metáfora perfeita, né? E junto com o Senhor dos Anéis, eu queria relembrar um mito nórdico que deu origem, inclusive, em parte, a história do Senhor dos Anéis, que é o Anel dos Nibelungos, que é um mito nórdico. Essas histórias, elas são muito inspiradoras para a gente viver esse momento. E tem muita coisa, muita mesmo, que é para a gente sentir, para a gente pensar nesses dias, sobre a nossa vida pessoal, coletiva, sabe? Sem adiamentos, né? E ninguém vai poder se queixar de rotina, né, gente? Porque é tanta coisa, né, que não dá para ter rotina. E ao mesmo tempo que a gente se sinta, como é que eu vou dizer, incentivado, fortalecido pela própria intensidade, de ver a importância, né, da gente estar aqui agora. Eu acho que o que eu quero desejar muito é que cada um de nós possa, todos os dias da vida, estar jogando o anel do poder dentro do fogo transformador alquímico, sabe? De uma visão psicoespiritual ampla, né? Para que a potência do amor verdadeiro, desse amor também em plenitude, possa vigorar. Toda a história do Anel do Poder, ou do Senhor dos Anéis, o Anel do Poder é o nome do livro, o Anel dos Nibelungos, né? Ou do Senhor dos Anéis, na verdade, é em torno desse tema, né? Dessa capacidade da gente se despedir do Anel do Poder para que a potência do amor possa se manifestar de verdade entre nós, né? Então, é essa conversa que eu queria ter e desejar que a gente possa estar andando juntos e juntas, né, com essa ideia. E acho que ainda queria acrescentar mais um pouquinho. No mito nórdico, o Senhor dos Anéis tem outras coisas também misturadas, mas no mito nórdico do Anel dos Nibelungos, quem joga o Anel do Poder no fogo transformador é uma personagem feminina, falando que é o feminino dentro de todos nós, homens e mulheres, que é capaz, na verdade, de realizar esse gesto, esse ato tão necessário agora. E se um monte de gente fizer isso, o mundo se transforma. É isso. Pessoal, um beijo grande. Fiquem bem. E a gente vai estar se falando a qualquer momento. Mais tarde, hoje, daqui a pouco, na verdade, às 18 horas, nós temos a meditação
com a Terra de Judá aqui no Instagram. Venham meditar com a gente exatamente por todos esses motivos e porque em qualquer hora, em qualquer momento, meditar junto é sempre muito bom. 18 horas aqui no Instagram, tá bom? Beijo, muito obrigada pela companhia. Fiquem bem.